Oi, gente. Agora são exatamente 2 horas da manhã. E eu tava aqui quietinha, pensando, né, nas coisas que eu... Até algumas coisas eu acho que eu falei pra vocês que eu parei de um tempo refletindo sobre a minha vida, sobre tudo. Hoje eu acho assim, vou desenvolver um temazinho para vocês conhecerem um pouco do que eu penso. Eu penso assim, gente, que a gente tem tempo de mudar a vida da gente sem medo de errar, sem medo. A gente, ó, quando eu era mais nova, eu falei para vocês que quem dominava ou mandava a minha vida, a gente não tinha vontade própria. Quem mandavam eram os nossos pais. E tinha que seguir exatamente aquilo que eles falavam, né? Então, você vai fazer isso, você vai seguir isso, a religião é esta, e você tem que... Vieram uma série de informações dele e eu assimilei como tudo, porque a gente naquele tempo não tinha tanta informação, não tinha tanta coisa. Então, o que acontece? Eles nos punham para estudar, entrava numa faculdade que não era nem aquilo que você queria, mas você tinha que seguir. Tinha que seguir. Aí você fazia o primário, o ginásio, depois você escolhia uma faculdade e aí a formatura. Pronto, aí você concretamente você estava formatado. Formatura, você se formatou para seguir um caminho. Aí você começa a arrumar um emprego. Aí você vai, arruma um emprego e tal, e segue aquela vidinha. Era mais fácil naquela época, sem dúvida nenhuma, a gente conseguir um emprego. Hoje já está mais difícil, né? Tenho dó nessa nova geração. Aí você vai e fica todos os dias a mesma rotina. A mesma rotina. Vai trabalhar, vai para isso, para quê? Para conquistar alguma coisa. Então vamos comprar um carro, vamos comprar uma casa. Aí vem os almejos, eu quero uma casa de veraneio, eu quero um barco, talvez até um iate, ou sei lá que fosse, porque é mais ou menos isso que se pensa. Aí você vai seguindo, né? Você vai seguindo aquele tempo, né? E começa a tua vida. Para mim, começou uma vida de androide, tá? Uma vida de androide. Eu saía executando um programa, bem isso. Eu saía executando um programa de... Todos os dias levantava naquele horário, ia para o serviço e, né, eu trabalhei, graças a Deus, numa grande empresa, e lá praticamente me aposentei depois de 29 anos. O que acontece, gente? Nunca ninguém me perguntou se eu gostava daquilo, né? Eu fui sendo induzida a fazer aquele tipo de trabalho. Eu entrei assim numa categoria muito simples, naquele tempo era escriturária. Depois disso eu fui atingindo com o meu conhecimento, com a minha dedicação. Eu já tinha 2 filhos e levantava muito cedo, né? 4h30 da manhã já estava, porque tinha que... Era uma maratona também para ir, para voltar, tudo isso. Aí
até aí eu não me questionava, porque foi assim a vida do meu pai, a vida da minha mãe, tudo isso. Mas eu virei um verdadeiro androide executando uma programação. É isso que eu me sentia. Um androide fazendo uma programação. Então, por exemplo, sai da faculdade, o médico ele vai fazer, aplicar a medicina dele. Sai o enfermeiro, ele vai executar a função dele. Sai um professor, ele vai ser um professor. Agora eu pergunto para vocês, a gente nunca teve o direito, nunca ninguém perguntou, é isso que você gosta? É isso que você quer? E aí eu rodei a minha vida inteira, como muita gente da minha época, da minha idade, seguiu o mesmo caminho. Trabalhando numa coisa que eu às vezes não gostava, sempre tive o privilégio de ser bem remunerada, porque não era uma empresa pequena. E fui fazendo. E assim foi, aposentou, a gente tinha que, né? Agora, eu me questionei depois, e pior que foi bem depois, quando eu já estava aposentada. Será que eu vim aqui para este planeta, para esse plano, para mim seguir? Essa foi a minha missão? Eu acho que não, porque eu vou falar com clareza para vocês. Eu não gostei daquilo que fazia, mas eu tinha que fazer, né? Tinha que fazer, não tinha outra coisa. Então a gente vivia formatado. Eu acho que hoje as pessoas vivem formatadas, seguindo padrões padrões, porque a sociedade te cobra, você tem que trabalhar, você tem que fazer tudo. Aí eu vim aqui, aí eu me pergunto, eu vim aqui para isso, gente. Eu tive 2 filhos, eu acho que foi uma missão minha, uma escolha minha, uma escolha nossa, né? De tê-los aqui em, em vida e batalhar por eles e tal. Aí eu acabei me aposentando. Desculpa, gente, meu suporte acabou, é como eu digo para vocês, para quem começa, eu estou bem despreparada. Será que era isso mesmo que eu queria? Será que se eu seguisse uma outra coisa que eu gostasse mais, eu não ia trabalhar mais feliz, eu não ia conquistar, eu podia não fazer, obter o resultado que eu queria financeiro, mas talvez eu fosse mais feliz. Então hoje eu apoio muitas pessoas que têm a personalidade de falar assim, sair daquilo que está fazendo, principalmente os jovens que vieram com uma outra ideia de vida, né? Fazer aquilo que gosta, que é muito mais, é mais gostoso, é mais prazeroso, você trabalhar numa coisa que você gosta, tudo isso. E outra coisa que eu sentia, a gente era um rótulo, né, gente? A gente adquiria um rótulo. Era rotulada, né? Você é rotulada, como se colocasse uma máscara, ia para o serviço, agradando ou não, você estava lá. E foram anos e anos. Eu senti que isso me desgastou demais. Eu agradeço, porque hoje eu consegui, como muita gente
que não consegue, que nem sei como vai ser a geração dos meus netos, dos meus filhos, se eles vão obter algum resultado desse. Porque agora, deixa eu ver o que eu quero falar para chegar naquilo. Agora eu pergunto pra gente, por que nós estamos aqui, né? Fazendo tudo isso sempre igual, sempre repetindo as mesmas coisas. Eu ainda não falei para vocês, mas eu creio muito na reencarnação. De todas as religiões que eu passei, hoje eu tenho uma filosofia de vida que eu acredito que a gente... Uma das coisas que mudou minha cabeça foi quando eu comecei a conhecer um pouquinho várias religiões, porque na minha casa eu exercia o catolicismo, que foi bom, porque a gente tem que ser sempre ter uma muleta, né? Depois disso falei, não me satisfiz e fui para a espiritualidade, procurar a espiritualidade. E uma das coisas que eu peguei foi o livro do Kardec, e comecei a ler, obter respostas. Aquilo trouxe uma série de respostas, mas eu não parei por ali. Mas uma coisa que mudou também a minha cabeça foi eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir o filme feito por Chico Xavier e eu acho que Valdo Vieira também. E foram mensagens recebidas de espíritos elevados, né? Quando eu assisti esse filme, ele, mais ou menos, eu vou abreviar porque eu não posso falar muito tempo. Ele é a vida de André Luiz. André Luiz foi um médico bem sucedido, tinha 2 filhos ainda pequenos, e ele acabou tendo um infarto e teve que se submeter a uma cirurgia. Nessa cirurgia ele acabou falecendo, né? Desencarnando, quando a gente fala. Aí, o mais interessante, que tudo que ele fazia aqui, que era trabalhar, cuidar da família, não sei o quê, ele chegou lá no plano espiritual, né? E a gente muda só os planos, né? O corpo e o plano, mas a gente vai... Ele foi recebido por um rapaz chamado Isaías. E ele chegou num hospital, né? Porque ele morreu durante uma cirurgia, ele tinha que cicatrizar aquela cirurgia aqui. E ele não entendia muito o que acontecia na vida dele. Não, eu sou médico, fui médico lá na Terra e eu posso agora ajudar vocês. Aí o Isaías, que era um rapaz, falava para ele assim: calma, André, você vai ter a oportunidade de poder entender as coisas aqui. E aí passou algum tempo dentro desse hospital, desse hospital, e ele foi aprendendo. O Isaías dizia para ele: André, a medicina que você aprendeu lá no teu plano, na Terra, não é a mesma que nós exercemos aqui. Aí ele falou assim: ah, não, mas eu fui um bom médico. Ele falou: não, aqui não. E lá se curavam as coisas, se curam as coisas, eu acredito que até hoje, através da energia das mãos e das coisas. O André no início ficou meio revoltado, mas num determinado momento ele falou: o que eu posso fazer
para ajudar vocês aqui, para me aprimorar, para mim sair para essa grande cidade, né? Que eles chamam de nosso lar. Aí ele falou assim, André, você tem que fazer os serviços humildes, os serviços mais. O que eu tenho que fazer? Você tem que limpar aquele doente, você tem que varrer o hospital. E ele ficou muito revoltado, porque a grandiosidade que a gente sai aqui da terra, que principalmente quem é formado, médico, eu vou lá limpar, eu vou sabe, vou limpar, eu tenho... Ele falou, André, um dia você vai entender isso. Bom, conclusão, André Luiz acabou saindo de lá e começou a entender que o que as pessoas fazem aqui ou são aqui, lá em cima não tem nada a ver. E aí ele começou a perceber e a evoluir espiritualmente. Quando eu chego num determinado ponto, ele foi, eu não vou contar o filme porque eu acho que tem tantos detalhes importantes que vocês devem assistir, nem que seja de curiosidade. O Chico Xavier, tudo que ele escreveu foi coisas muito boas, né? Porque antigamente considerava o espiritismo uma coisa ruim, gente maluca, coisa desse tipo. Agora, eu pergunto para vocês, gente, a gente vive uma vida aqui querendo atingir as coisas e pensando muito pouco na espiritualidade, achando que isso aqui é tudo de maravilhoso. Eu, no meu ponto de vista, acho que nós estamos vivendo aqui, nós somos colocados pelo grande arquiteto do mundo aqui nessa vida para aprender, para, como é que eu vou dizer, para uma grande experiência. Então, essa experiência tem que ser vivida, mas tem que ser vivida, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar, mas eu preciso ganhar, mas eu tenho que fazer aquilo que eu gosto, porque aquilo que a gente gosta se faz com mais prazer. E sem a arrogância, gente, né? Porque todo mundo acha, fulano é aquilo, é aquilo, é aquilo. Gente, nós somos todos iguais. Nada que nós obtermos aqui nós vamos levar para outro plano. O bom nós vamos, né? Os aprendizados até que nós vamos. Então eu pergunto para vocês refletirem um pouquinho em cima disso, sabe? E já, para muita gente, isso é tudo muito estranho. Para a gente entender um pouco o que a gente faz, que experiência que nós estamos vivendo aqui, é uma experiência planetária, né? Se nós, será que nós sabemos que estamos agindo, será que a gente tem consciência fazendo sempre as mesmas coisas na vida? Eu acho que é caso da gente refletir um pouco sobre isso, que aqui é uma passagem muito rápida, que a nossa casa não é aqui e que a gente vai voltar, né? Vai voltar para algum lugar. Então, isso que eu queria deixar para vocês, porque me bateu isso, são 2 horas da manhã, não consegui dormir ainda, e fica me vindo várias coisas que eu gostaria de falar, porque eu posso ajudar muita gente a refletir sobre isso, né? Então, vamos pensar um pouquinho. Se vocês não entenderem alguma coisa, não gostarem, deixa pra lá, sabe? Porque não existe maturidade. Nós estamos vivendo aqui, mas nós somos muito crianças ainda para entender a tamanha, o sentido verdadeiro de tudo isso. Eu estou aprendendo agora, gente, 4, 5 anos atrás. Eu vivi como um androide, como um robô,
aqui fazendo um monte de coisa. Só que daqui para frente eu não quero mais isso para minha vida. Então, dali que eu vou pegando um pouquinho de cada filosofia. Reflitam isso, gente. Vejam se é só isso. O que é que nós estamos fazendo aqui? O que é que essa experiência vai trazer para a gente se nós dermos só os valores, né? E assim, uns papinhos assim para vocês saberem como é que eu penso da minha vida, né? O que eu penso. E a gente vai voltar a falar outros assuntos, que não é para todo mundo que vai interessar, mas que vai fazer vocês refletirem um pouquinho, assim como fez para mim. Tá bom? Boa noite, um bom sono, porque agora eu pretendo dormir, porque amanhã eu não consigo dormir muito, acabo acordando, eu durmo 3, 4 horas por noite, porque foi uma vida inteira acordando e indo trabalhar. Reflitam, se vocês tiverem algumas perguntas, algumas coisas, vocês formulem para mim, para a gente juntas pensar um pouquinho, tá? Boa noite, tenham bons sonos, tá? Beijo.